Continuar a obra de São Vicente de Paulo é uma tarefa que a gente não sabe nem qual é o tamanho, né? E nessa mensagem ele fala mesmo que através da caridade que nós abrimos portas para encontrar determinados fatos e situações pelos quais nós precisamos nos corrigir. Eu associo isso a uma colocação do Chico de uns tempos atrás, que tem uma mensagenzinha que é rápida, né? E um aluno perguntou para o seu professor o que uma pessoa alcoólatra ensinava. Uma pessoa alcoolizada ensinava. O que ela ensina, né? E aí o professor falou, ela ensina o que nós não devemos ser, né? Então tem um ensinamento contrário, né? E aí você pega, por exemplo, essas informações e vai somando. Na caridade, a gente tem um ensino que é o que nós devemos ser, né? Então a gente pega todos esses trabalhadores que já passaram pela terra aí, com trabalhos maravilhosos, e muitos de nós vê isso meio como uma informação simples, uma coisa normal, uma coisa... A gente às vezes até vê com admiração pessoas que criaram o mal para as outras, né? Promoveram guerras. O político fez tal coisa, mas nas costas dele tem milhares de pessoas que morreram por conta disso, né? A gente às vezes vê admiração nessas pessoas, é interessante. A gente não vê assim, homenagens no mundo com mais frequência, especialmente nos meios de comunicação, de pessoas que são pessoas de bem, né? Pessoas que deixaram um trabalho forte na caridade, na prática do amor, né? Você vê, a questão do Chico, por exemplo, é interessante que a gente raramente vê alguma coisa do Chico na mídia ou nos meios de comunicação, né? E é um exemplo tão perto da gente, né? Foi agora aí, 20 anos atrás que ele foi embora, né? Então, eu fico pensando nesses que passaram pela Terra, mas tudo isso se justifica também porque o que normalmente acontece é que a nossa parte escura, ela prevalece mais do que a nossa parte clara, né? A nossa luz. Você vê as obras do mundo, aí você vê filmes, novelas, né? Você vê mais a parte escura do ser humano, né? As conspirações, os crimes, os filmes, por exemplo, aqueles criminosos que são ousados. São raras as vezes que a gente vê iniciativas que mostram, né, pessoas de bem, pessoas que conseguiram vencer uma série de situações, vencer a si mesmo e dar um bom exemplo. Então, ainda nós vivemos isso. Mas a prática do bem vai devagarzinho, mostrando que o caminho é esse. Então, que a gente não pode parar, que nós devemos continuar. E tem um segredo que eu estou descobrindo há poucos meses, que é o segredo da perseverança, né? Então, tudo que a gente pensa em fazer, a gente tem que fazer sempre. Continuar, não importa, vai ter dificuldade, vai ter problema, mas perseverar e ir mais adiante. Então, quando a gente consegue perseverar, em qualquer coisa que a gente persevera, depois a gente recebe os frutos, né? Então, mesmo na caridade, você perseverou na caridade, obviamente você vai ter os frutos. E os frutos da amizade, do amor fraterno, dos frutos da caridade mesmo. Então, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa no bem, que a gente possa continuar sempre, né? Não se apagar, ou não deixar de lado, ou esquecer. Perseverar mesmo, né? É o que nosso irmão fez e agora teve a chance de mostrar pra gente que realmente a caridade é um caminho que nós, seres humanos aqui na Terra, não podemos deixar. Então, um convite muito forte e a gente está cheio de coisa aí para conhecer, né, dos espíritos que foram extremamente caridosos e tomar cuidado, né, porque esses que são muito mostrados pela mídia, muitas vezes também trazem uma salinha escura junto deles, né. Então, é preciso olhar com muita reserva, com muito cuidado, mas esses que são os mais obscuros, né, os mais obscuros, esses na maioria das vezes são realmente virtuosos, não é? Então, seguir esses exemplos de virtude. Aqui na Casa Transitória, essa casa foi erigida por conta do Sr. Gonçalves, que tinha uma ligação muito associada, muito próxima do Frei Fabiano de Cristo, né? E o Frei Fabiano de Cristo, quem é que conhece a história, né? É um negócio apagado, só as pessoas que estão associadas a nós e alguns irmãos religiosos que sabem a história dele, de abnegação, de amor para a humanidade, não é? E a gente vê muitos outros religiosos também que passaram com esse sentimento. Na doutrina mesmo a gente vê também muitos deles trabalhando aí incansavelmente em favor do seu semelhante. A gente precisa seguir esses exemplos.
O São Gonçalves também é um exemplo, né? Um exemplo de perseverança, de trabalho, de força, não é? Então pode dizer assim, o São Vicente de Paulo falou, você quer seguir o meu trabalho, mas você não sabe o que você está pedindo, né? O Gonçalves, de uma certa forma, continuou o trabalho do Frei Fabiano, não é? Quer dizer, eu tenho a sensação que existem aí, dentro de uma hierarquia, não sei qual que está acima, mas eu tenho a sensação que o São Vicente tem uma condição talvez um pouco diferente do Frei Fabiano. Mas a gente procurar ter um norte, uma direção, uma diretriz, não é? O próprio Chico. O Chico tinha um trabalho em Uberaba muito simples lá, do abacateiro, né? Então as pessoas iam até lá, faziam uma roda que nem nós fazemos aqui, uma leitura, uma prece, e depois ele iniciava o serviço de distribuição. Quando ele não tinha nada, ele trazia um saco de moeda e dava uma moedinha ou duas para as pessoas, de 25 centavos, de 50 centavos, né? Então ele nunca deixou de oferecer alguma coisa. E sempre tinha as pessoas que falavam, mas tem gente pegando aí que não precisa, né? Sempre tem os que falam isso, né? Não precisa, né? E o Chico sempre tinha uma colocação interessante, dizendo, não, talvez não precise agora, né? Tá talvez se preparando para o futuro, né? Ou ainda não esqueceu o passado, porque também tem isso, né? Então, era um exemplo interessante, o exemplo da caridade do Chico, por exemplo, uma coisa que me tocou muito alguns tempos atrás, que a gente vai ficando vagabundo, né? Esse é o problema, né? Os espíritos superiores, eles não ficam vagabundo nunca, mas a gente que é inferior, a gente fica vagabundo. Eu soube que o Chico endereçava 50 cartas por dia. Eu soube disso. Ninguém sabia, né? Eu soube, 50 cartas por dia. Cartas? É. E mandava. O seu Miguel recebeu muitas, muita gente da doutrina recebia essas cartas. Então ele endereçava, quer dizer, ele fazia o trabalho de psicografia, fazia o trabalho social, trabalhava materialmente e ainda todos os dias endereçava 50 cartas. Eu cheguei a ter um cadastro com perto de 1000 cartas, né? Cheguei a ter esse cadastro e eu endereçava bastante carta, mas não chegava a 50 nunca, né? Então, a 50 por dia. Hoje o meu cadastro tem 50 cartas no total, que eu levo mais ou menos uns 6 meses para conseguir terminar, né? O endereçamento delas. Então a gente percebe quanto é importante a perseverança, não é? Porque essas coisas que ninguém tá vendo, ninguém te dá louro, ninguém fala nada, é tão fácil a gente abandonar, né? É tão fácil. Agora quando alguém tá lá motivando, dando louro, falando que você é o melhor espírito que tem na Terra e não sei o quê, aí algumas pessoas se sentem motivadas, né? Mas quando ninguém fala nada, ninguém vê nada, ninguém sabe nada, né? A pessoa tem a tendência dela a ir esfriando e parar, né? Qualquer trabalho, né? Mas esses espíritos que estão aí, na verdade, eles mostraram que com ou sem um apesar, né? De qualquer coisa. Então, é importante a gente ter isso em mente, perseverar na prática do bem, porque depois vem os frutos, né? Algumas pessoas falam assim, mas quanto tempo você faz esse trabalho? Faço esse trabalho há 30 anos. É possível que você tenha algum louro, algum merecimento, né? Você já está há 30 anos, né? Então, às vezes a pessoa está começando agora e chega lá e quer botar a ordem, quer botar a organização, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo outro, né? Mas você chegou aqui 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, por causa da transitória? Você não chegou, esses prédios são muito grandes, devia ter feito isso, devia ter feito assim, devia ter oficina, por que fecharam a oficina, por que isso aqui, por que... Não é, mas você estava lá, estava junto? Não estava, né? Então, aqui no Mensageiro é a mesma coisa, chega a mensagem lá, essa mensagem devia ter a letra maior, não, devia ter mais frequência, devia ter todo mês, devia toda semana. Cada um vai ter uma ideia, né? Eles não deviam gastar esse dinheiro, porque chega na casa espírita e ninguém dá valor. Quer dizer, cada um tem uma ideia, né? Uma coisa assim... Mas você está, ao longo desses anos, perseverando, você está junto, você está trabalhando, você está vendo, né? Quem é que vê o trabalho de perseverança? Ninguém vê. Seu Sérgio, essas cartas vão para quem? As cartas